Sabe aqueles momentos da vida onde parece que tá tudo dando errado? A gente sempre vivencia isso em algum momento da vida, onde parece que as coisas não estão dando certo, onde parece que tudo vai desabar, onde parece que a gente acaba mergulhado no mar de problemas. Tudo falta, tudo dando errado e o estresse fica altíssimo, a gente fica com aquela sensação de angústia, da incerteza, da falta de estabilidade, da falta de clareza de como vai ser daqui para frente. Muitas pessoas até sentem aquela coisa de um desespero tão profundo, de que parece que é o fim. Quantas vezes a gente não se desesperou achando que era o fim? Mas era um recomeço. E recomeçar significa perceber que a gente sempre tem mais coisas para aprender. E hoje eu quero bater um papo com você sobre coisas que a gente pode fazer para atravessar esses momentos difíceis com mais leveza. Meu nome é Bárbara Magalhães, eu sou hipnoterapeuta. Eu quero fazer aqui desse espaço um lugar de bate-papo, como se nós fôssemos amigos, irmãos, porque é o que eu sinto que somos, onde a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente sente e maneiras melhores de lidar com situações da vida. Primeira coisa que eu acho legal é a gente pensar no que a gente tem. É olhar para o que a gente tem à nossa disposição. Porque quando a gente está atravessando um momento difícil, o cérebro vai focar naquilo que se perdeu, naquilo que faltou, no erro, na escassez, na punição, na culpa. E ele acaba generalizando como se a nossa vida toda estivesse ali. E essa generalização faz com que a gente sinta algo desproporcional muitas vezes ao problema. É claro que aqui eu não estou falando sobre problemas muito grandes, mas ainda que sejam problemas muito grandes, olhar para o que a gente tem traz mais leveza e facilita da gente digerir aquela situação. Então, muitas vezes a gente acha que não tem nada, mas se a gente para pensar por um momento, se um ladrão entrasse na nossa casa agora e roubaria tudo que a gente tem. Então, tudo é alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa que se a gente tirar vai fazer falta, né? E eu vi uma brincadeira muito legal aí circulando na internet, onde as pessoas falavam assim: ah, vamos brincar que você é um ladrão e você vai roubar uma coisa que é pequena, mas que vai causar um incômodo. E aí algumas pessoas falavam assim: a borrachinha do fone de ouvido, o prato do micro-ondas, um pé da cama. Então são coisas que às vezes a gente tem e que a gente não consegue desfrutar. Coisas que a gente possui no dia a dia, inclusive pessoas que estão aí, animais, lugares e que a gente não desfruta porque a mente está sempre focada no que falta. E como para nossa mente ela interpreta tudo como uma realidade, quando você pensa no que falta, sua mente acredita que só existe a falta e ela não consegue aproveitar o que tem no momento. E como que nós vamos resolver situações se a gente não consegue olhar para o que a gente tem? É justamente o desfrutar, o agradecer, o olhar para o que a gente tem, que faz com que a gente sinta força para continuar caminhando, que a gente sinta que nós estamos conseguindo construir coisas. Se você pudesse trocar de lugar com você mesmo de um ano atrás, será que você trocaria? Será que você gostaria de não ter o conhecimento que você adquiriu até esse momento? Essa é uma pergunta muito profunda e que traz muitas reflexões. Então, ter essa gratidão ajuda a gente a encontrar os recursos que a gente tem e também pequenas alegrias, que faz com que a tristeza vá diminuindo, porque a gente aprende a aproveitar o momento também. Essa coisa de aproveitar o momento, ela é muito importante, porque eu vou contar uma história interessante. Uma vez eu estava num projeto social e uma moça chegou lá dizendo que ela sempre sofria com dores de estômago. Todas as vezes que ela tinha uma refeição, ela ficava com dores de estômago. E então, conversando um pouco com ela, eu percebi no jeito dela que ela estava sempre muito ansiosa, sempre muito rápida, acelerada, agitada, atropelava às vezes até as palavras. Então, eu conversei com ela e sugeri que da próxima vez que ela fosse se alimentar, que ela fosse ter sua refeição, que era para ela primeiro olhar para o prato, as cores que tinha, preparar a mesa com calma, com tranquilidade
e para ela olhar as cores, depois comer pedaço por pedaço para sentir as texturas, se estava frio, se estava quente, se estava muito quente, e mastigar devagar, saboreando aquela comida, prestando atenção no aqui e agora, sem conversar com ninguém, sem música, sem nenhuma distração, apenas focar no se alimentar bem, no se nutrir. Ela topou e um tempo depois ela retorna dizendo que estava curada do estômago. Anos e anos tomando remédio, os médicos não conseguiam descobrir a causa e ela só não tinha percepção de que comia muito rápido. E ela acabava não percebendo que já estava satisfeita, comia mais do que precisava e aquilo gerava dor de estômago. Só de prestar atenção no comer e aproveitar aquele momento, ela teve mais alegria e se livrou de medicação e principalmente das dores que faziam tanto mal para ela. Eu sei que parece uma história boba, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você terminou de comer alguma coisa gostosa, olhou para aquilo e percebeu que não degustou, não saboreou. Dá até uma tristeza quando a gente se percebe fazendo isso. Isso traz uma aprendizagem de existem coisas que elas são muito sagradas, que a gente precisa aprender a valorizar. A gente precisa aprender a fazer com mais foco, com mais atenção, sem tanta distração, porque são nos mínimos detalhes que a gente consegue construir uma sensação interna de satisfação, de tranquilidade, de leveza para lidar com a vida. Então, o segundo passo para lidar com momentos difíceis é aprender a acalmar seu coração. Porque quando as nossas emoções elas estão muito agitadas, é como uma água cristalina de um lago que de repente fica turva com a turbulência. E quando a água está turva, nós não conseguimos enxergar nada, nós não conseguimos tomar decisões. É preciso esperar o momento certo muitas vezes para agir. Existe um momento certo para plantar, existe um momento certo para colher. Não adianta muitas vezes colher um fruto quando ele está verde, porque ele está amargo e pode fazer até mal para a saúde, não é? E na vida é a mesma coisa. Às vezes a gente tem pressa e se compara com alguém do outro lado que ganhou uma árvore já pronta e plantou no seu jardim, sem saber que ganhou pronta, comparando com a sua, que você está plantando, que você está regando, que você está cuidando e esperando o tempo certo de crescer. As coisas na vida que se constroem, constrói com o tempo. E a gente precisa ter essa calma no coração para entender o tempo certo das coisas, respeitar o tempo certo das coisas e não mais atropelar as pessoas, não mais atropelar o tempo, principalmente não mais atropelar a si mesmo. Viver com mais leveza, se acalmando e aproveitando o momento também. E a terceira coisa importante é o foco na solução. Porque muitas vezes a gente deixa a nossa mente vagando pelo problema, revivendo uma cena, revivendo palavras e se ferindo cada vez mais. É importante a gente sempre focar no que pode ser feito e em agir para realizar aquilo. E se a gente não sabe como realizar, o como resolver, a gente pode procurar quem sabe, ou alguém que possa nos ajudar a atravessar aquilo. E para isso é preciso uma certa humildade. E também se desapegar desse hábito que às vezes a gente tem de ficar remoendo situações, ao invés de resolvê-las. Não nos ensinaram, né? A gente aprende em algum momento que remoer significa se arrepender, significa tentar melhorar, significa tentar descobrir o que aconteceu, mas às vezes não vale a pena. Você já deve ter ouvido aquela história da pessoa que correu atrás de uma cobra para tentar entender o porquê que a cobra tinha picado ela. Não adianta. A gente tem que focar em tratar, em resolver. O foco da nossa vida tem que ser na solução. Assim a gente diminui o sofrimento e aumenta a nossa sensação também de capacidade. A sensação de que nós estamos nos comprometendo com a melhora, com o progresso, com a gente mesmo e com o próximo também. E independente do que esteja acontecendo na sua vida nesse momento, nada acontece por acaso. A gente sempre pode extrair alguma coisa. Eu vejo algumas pessoas dizendo, mas eu vou fazer o que com tanta aprendizagem? A gente precisa às vezes olhar para como nós percebemos o mundo, para como nós nos sentimos constantemente e refletir se é esse o tipo de vida que a gente quer ter. E se não for, como eu posso chegar
como eu posso me transformar na pessoa que eu quero ser, para ter a vida que eu quero ter, e sempre verificando e calibrando ao longo da vida. Por isso as situações vêm, e por isso a gente tem que estar sempre atento internamente também. E se você sente que é algo que é desafiador para você, que é difícil sozinho, a hipnoterapia também pode te ajudar nesse processo, porque existem muitas feridas e lixos emocionais que a gente carrega e que eles pesam. Eles fazem com que a gente se sinta paralisado, sem saída, como se a gente entrasse num looping, num sistema automático, mas que a partir do momento que a gente ressignifica, a gente consegue se libertar e enxergar a vida com novos olhos. É como se tirasse o embaçado do espelho para ver a verdadeira imagem. E assim, criar uma vida melhor para a gente. E se você quiser saber mais sobre a hipnoterapia, meu contato vai estar aqui embaixo na legenda e eu espero de coração que passe logo, mas enquanto passe, você se fortaleça por dentro e aprenda a ser a sua própria calmaria.